Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Hoje, o vídeo que eu estou fazendo hoje, ele vai abordar as figuras de linguagem, as últimas figuras de linguagem, né? A gente teve um anterior com 6 figuras de linguagem e vamos ter esse com mais 6, ok? Então espero que vocês curtam, vocês assistam com atenção para poder compreender. Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui, ó. Figuras de linguagem, bloco 2, ok? Então eu comecei aqui já apresentando a 7ª figura, né? A ser relembrada, né? Porque o ano passado vocês tiveram contato com as figuras de linguagem, e essa figura é a antítese. Então o nome é estranho, antítese, né? Ela se utiliza de palavras com sentido oposto no mesmo período, de forma que, pela oposição de ideias, elas vão se tornar complementares. Então, você tem lá na mesma frase, né, palavras ou expressões de sentido oposto, que vão estar, mesmo fazendo a oposição de ideias, eles vão estar se complementando e dando um sentido único. Então, a gente vai entender como é que isso funciona nos exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo, ó, não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Isso aí é um trechinho, são versos de uma música do Lulu Santos. Então aqui você vê no primeiro verso, ele diz que não existiria som se não houvesse o silêncio. Tá vendo que som e silêncio são ideias opostas? Mas nessa frase aqui, nesse período, elas estão se complementando para dar um sentido único. Aqui embaixo, não haveria luz, olha a luz, se não fosse a escuridão. Luz e escuridão também são palavras de sentido opostos, mas aqui elas estão se complementando e dando um sentido único aqui nessa frase, né? Então, na letra da canção, aí eu expliquei aqui, porque eu vou estar sempre colocando uma explicaçãozinha sobre os exemplos, né? Percebemos a oposição de duas ideias que se complementam na música. Então, a gente tem som em oposição ao silêncio e luz em oposição à escuridão, ok? Vamos continuar aqui com uma análise de uma tirinha, que é a tirinha do Garfield, né? Que é esse gatinho gordinho aqui preguiçoso. Então aí vamos ler juntos aqui. O dono dele, que se chama John, ele tá falando, ó: a vida é uma eterna batalha entre o certo e o errado, o bem e o mal. E aí o Garfield, ele como não fala, porque ele é gato, né? Ele tá pensando, esse aqui é um balãozinho de pensamento, e ele pensa: pão de queijo e dietas. E aí eu fiz uma explicaçãozinha aqui para vocês. Coloquei aqui, após a leitura do texto escrito, né, desse texto verbal e das imagens, que é o texto não verbal, então na tirinha sempre a gente vai ter essa complementação do texto escrito e das imagens, né, das ilustrações. Então a gente pode notar a presença de oposição de ideias, de antíteses aqui, que vão construindo o humor da tirinha do Garfield. Então a gente tem aqui o certo versus errado, né, que o John coloca aqui, né, o certo e o errado, o bem e o mal, né, são ideias opostas, são antíteses. Então lá no último quadrinho o Garfield apresenta uma antítese que tem muito a ver com ele, que é muito guloso, né? Então ele fala pão de queijo e dietas, quer dizer, pão de queijo não tem nada a ver com dieta, são coisas opostas, né? São antíteses na vida, né? Duas coisas que estão em lados opostos, ok? Conseguiram compreender a antítese? Então vamos continuar aqui com a próxima. A próxima figura de linguagem, a 8ª, que vamos ver, é a catacrese. O que seria a catacrese? A catacrese ela vai se apresentar a partir de uma metáfora cristalizada. Lembra o que era a metáfora? A metáfora seria aquela comparação direta entre uma coisa real e outra figurada, né? Quando eu falo coração de pedra, né? Esse coração de pedra é uma metáfora, porque ninguém tem coração de pedra, mas eu quero dizer o quê? Que a pessoa tem os sentimentos frios, duros, né? Com a outra e tal. Enfim. Então, a catacrese é uma metáfora cristalizada. O que quer dizer, professora? Com a falta de uma palavra adequada para indicar um conceito, a gente pega outra palavra emprestada e vamos usar com tanta frequência, toda vez vai usar a mesma coisa, que não vamos conseguir dizer de outra forma. Vamos, por exemplo, como é que funciona isso? Ó, aqui nós temos, ele quebrou os pés da mesa. A gente fala isso direto, pois quebrou o pé da cadeira. E aí a gente sabe que mesa não tem pé, não é isso? Mas já temos o costume de chamar assim.
e aquilo ali se sustenta e você vai acabar falando sempre pé da mesa. E isso é uma metáfora, né? Mas tanto que a gente usou pé da mesa, pé da cadeira, pé de laranja-lima, né? Pé de limão, isso vai se chamar uma catacrese, tá? Outra catacrese aqui no exemplo, ó. Minha avó me pediu para eu comprar uma cabeça de alho para o tempero. Costumamos nos referir ao alho chamando uma unidade de dente e os outros alhos, né? Os alhos juntos, de cabeça. Entretanto, o alho não tem dente nem cabeça, né? Não é verdade? Como não conseguimos dizer de outra forma, usamos uma catacrese para nos referirmos a essa metáfora que, de tanto que nós usamos, não conseguimos dizer de outra forma. Então vou comprar um dente de alho, uma cabeça de alho, né? Outras metáforas, outras catacreses que a gente usa muito, boca de garrafa, não bota, né? Não bebe na boca da garrafa, né? Catacrese, né? Maçã do rosto, ela passou uma maquiagem na maçã do rosto. O rosto também não tem maçã, mas é outra catacrese, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui, nós temos um exemplo de uma propaganda, né? Uma propaganda da Hyundai, né? Que é aquela marca de carro, né? E aí eles dizem aqui, nós temos a imagem, né? Que a gente percebe aqui que é uma mata e uma estrada. E vem aqui o slogan da campanha da Hyundai. Na viagem, não jogue cigarro aceso na boca da mata. Então, aqui as figuras de linguagem, elas também podem estar presentes em campanhas publicitárias, né? Não só em tirinhas, não só em música ou em poema. Campanhas publicitárias usam muito as figuras de linguagem, como essa que nós estamos vendo aqui. Então, na propaganda da marca de carros Hyundai, eles estão alertando por lixo nas estradas, né? E principalmente jogar cigarros acesos pela janela, que as pessoas fazem isso muito, né? Então, neste anúncio, eles se utilizaram de uma catacrese. Qual seria? Boca da mata. Mata tem boca? Não tem. Mas aí, o que eles querem dizer com isso? Que é um lugar grande, uma floresta, né? Na abertura da mata, eles chamam de boca da mata. E isso é falado sem ter outra palavra para substituir, né? Então, uma mata não tem boca, mas usamos essa expressão para nos referirmos à entrada da mata, à entrada da floresta. Ok? Vamos continuar. Próxima figura de linguagem. A 9ª figura a ser recordada é o pleonasmo. Pleonasmo, que se realiza a partir do uso de 2 sinônimos ao mesmo tempo. Então, o pleonasmo ele vai se caracterizar sempre na repetição de ideias. Quando estiver repetindo ideias ou até palavras, né, parecidas, isso aí se chama um pleonasmo. E a gente usa isso para quê? Para intensificar a mensagem, para deixar a mensagem mais firme ali, né, o que a gente quer expressar. E aí eu tenho um exemplo para vocês aqui, também de um verso de um soneto, um verso de uma poesia. E rir meu riso e derramar meu pranto, que é o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, que é um poeta, né, muito conhecido brasileiro. Então ele diz aqui, e rir meu riso. Rir o riso. É estranho, né? Rir o riso. Então aqui ele está repetindo ideias. Professor, mas isso aí é para quê? Normalmente nas poesias, nas músicas, né? Em textos, em tirinhas e tal, nós usamos o riso, a gente usa essa repetição de ideias para aumentar a expressividade, para deixar aquela coisa mais intensa, tá? E aí eu tenho uma outra, ó. Cantei uma canção para você. Cantei uma canção, olha a repetição. Cantei canção. Pleonasmo também. Vamos ler a tirinha aqui, ó. A tirinha do Agar de novo. Lembra que na última apostila que nós vimos, tínhamos o Agar também. Ele e a esposa, a Helga. Então, a Helga está pensando aqui, ó. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Aí ela continua pensando. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. E aí ela continua pensando e vendo ele devorando aqui várias coisas e ela pensa, né? Agora, ele come refeições entre refeições. Entre as refeições. Quer dizer, no último quadrinho, a Helga apresenta um pleonasmo, porque ela, para poder criticar o marido dela, do jeito que ele come, que ele é tão desesperado para comer, e ela diz, agora ele come refeições entre as refeições.
tá? Isso é um pleonasmo, certo? Dentro do pleonasmo tem uma categoria que a gente tem que ficar muito atenta, que se chama pleonasmo vicioso, que é aquele subir para cima, descer para baixo, né? Que às vezes nós falamos, né? Entrar para dentro, sair para fora. Então, eles não são muito aceitos na linguagem escrita formal. Quando a gente fala, aí saiu, né? Subiu para cima, ele entrou para dentro. Tá, na fala não tem problema, tá? É até aceito na fala informal, tá, gente? Na fala formal, não. Mas no texto escrito formal, quando você for fazer lá uma redação, ou for fazer uma redação para a escola ou para o Enem, né? Que vocês vão se preparar para o Enem logo, logo. Fique atento ao escrever esses pleonasmos viciosos. Eles não são bem vistos, tá, gente? Então, vamos evitar quando a gente vê. Subir para cima, descer para baixo. Não vou escrever. Subir, só subir, pronto. Desceu, só descer, acabou. Ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui, eu vou dar uma lidinha rápida nas atividades, tá? Do bloco 2. Aqui, nós temos a Mafalda, né? E o pai dela. Vocês vão ler com atenção aqui qual o efeito de humor. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai da Mafalda. E aí vocês vão ler com calma as questões, as alternativas e depois vão marcar uma, tá? Na número 2, vocês vão ler os versos das músicas e vão marcar a questão que representa as figuras na ordem correta aqui embaixo. Então, vocês têm quatro versos de canções e vão ver aqui na ordem correta qual é a letra que tem as figuras certinhas, tá bom? E vão marcar. Na número 3, vocês vão ler o texto do balãozinho e vão marcar a única alternativa que está correta também em relação ao textinho do balãozinho aqui. Aqui nessa sessão, eu criei uma sessão do momento literário, nós já tivemos na apostila anterior. Esse momento literário com a escritora Rosiana Murray, que está a fotinha dela aqui, e uma poesia da Rosiana Murray. Leia com calma, faça com calma essa atividade. Isso é bom para que vocês possam desenvolver o gosto pela leitura, desenvolver um pouco o gosto por escrever, por se expressar. Isso é muito importante, tá, gente? São questões pessoais aqui, né, voltadas ao texto, que vocês vão responder, tá bom? Então, vamos continuar. No bloco 3, das figuras de linguagem aqui, eu vou deixar esse bloco 3 para não ficar um vídeo muito longo para o próximo vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até lá!